Nós iniciamos o mês de maio de 2023, fazendo a reflexão dos temas que a Igreja nos pede para meditarmos. Mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, mas é também o mês das mães, mês das noivas. No dia 1º de maio, nós também lembramos de São José Trabalhador, né? E vamos rezar as orações, né, dedicadas para este mês, então. Além de Nossa Senhora, vamos rezar também uma breve oração de São José. Lembramos também que a oração da Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado de Oração, para o mês de maio, é pela intenção dos movimentos e grupos eclesiais. Rezemos para que os movimentos e grupos eclesiais redescubram cada dia a sua missão evangelizadora, pondo os próprios carismas ao serviço das necessidades do mundo. Vamos rezar para o nosso Papa Francisco, para todos os padres, presbíteros, para todos os bispos, arcebispos, nossas dioceses, arquidioceses, territórios paroquiais, seminaristas, diáconos, todo o povo consagrado a Deus, que são as freiras, freis, irmãs, irmãos, monges e monjas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração que Santo Afonso Maria de Ligório fez para Nossa Senhora, ele tão devoto de Nossa Senhora. Oração chamada Mãe do Coração Bondoso. Venero, ó Santíssima Virgem Maria, o vosso puríssimo coração, delícia e repouso de Deus. Coração todo cheio de humildade, de pureza e de amor divino. Infeliz pecador, venho a vós com o coração todo manchado e chagado. Ó Mãe de piedade, não me desprezeis por me verdes assim, mas redobrai de compaixão e socorrei-me. Não busqueis em mim para ajudar-me nem virtude nem méritos. Estou perdido e só mereço o inferno. Peço-vos que só olheis para a confiança que tenho em vós e para o propósito em que estou de emendar-me. Diante de vossos olhos coloco quanto Jesus fez e padeceu por mim. Abandonai-me se fordes capaz. Apresento-vos todos os sofrimentos de sua vida, o frio que padeceu no presépio, a sua fuga para o Egito, o sangue que derramou, a pobreza, os suores, a tristeza, a morte que suportou por meu amor, estando vós presente. E por amor de Jesus empenhai-vos em salvar-me. Ah, minha mãe, não quero nem posso recear ser repelido, agora que recorro a vós e vos peço que me ajudeis. Se isto temesse, faria injúria à vossa misericórdia, que anda buscando miseráveis para os socorrer. Senhora, não recuseis vossa piedade àquele a quem Jesus não recusou seu sangue, mas os merecimentos deste sangue não me serão aplicados, se não me recomendardes a Deus. De vós, pois, espero a minha salvação, e não vos peço riquezas, honras, nem outros bens da terra. Peço-vos a graça de Deus, o amor para com vosso Filho, o cumprimento de sua vontade e o paraíso para amá-lo eternamente. Será possível que não me ouçais? Não. Vós já me entendestes, assim espero. Já me procurastes a graça que pretendo. Já me tomastes sob vossa proteção. Minha mãe, não me deixeis. Continuai a rogar por mim até me verdes salvo no céu, para louvar e render-vos as devidas graças eternamente. Amém. Rezemos então uma oração a São José, dedicada ao dia 1º de maio, mas também que se estenda para todo o mês. A partir deste mês em diante, sempre farei uma oração dedicada a São José. Oração a São José. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra protetora de Maria, tua esposa. Sombra de Jesus, que te chamou de pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida feita de trabalho, de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos, florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém.
Rezemos também uma antífona mariana para este mês de maio, o qual ainda estamos no período do tempo pascal, o Regina Coeli. E na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, aproveitando essa oração do Regina Coeli, consagrando todo o Brasil e povo brasileiro no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fechamos aqui então a introdução e, na sequência, a liturgia da palavra. E nesse dia 16 de maio de 2023, terça-feira, nós estamos na sexta semana da Páscoa e cor litúrgica é branca, né, desta terça-feira, e o santo do dia, São Simão Stock. Vou fazer um breve pitaco de São Simão Stock, tá? Ele é o santo que recebeu o escapulário das mãos de Nossa Senhora do Carmo. Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho, acho que eu tenho como ler aqui uma breve biografia. Então, o santo de hoje nasceu no condado de Kent, na Inglaterra, em 1165, na Alta Idade Média, no começo da Idade Média, numa família nobre cristã. A mãe dele era muito devota de Nossa Senhora, e acabou abandonando a família por uma vida eremítica no deserto. Encontrou morada na cavidade de um carvalho, uma floresta vizinho a Oxford. Daí veio o Stock em seu nome. Ali se consagrou na penitência e na busca de salvação das almas. Descia até ao povoado para visitar os doentes, evangelizar e voltava para o seu retiro. Simão era um homem obediente ao Senhor. Mas Deus o quis na família carmelita recém-chegada em Inglaterra. Então, aqui tem uma situação importante. Em alguns lugares eu li que ele tinha vindo do Monte Carmelo, no Oriente Médio, mas não, ele nasce na região ali da Inglaterra mesmo e recebe, digamos assim, instrução. Ele encontra com esses religiosos carmelitas mesmo do Oriente Médio, vindos se estabelecer na região ali da ilha, né? Após discernir, tornou-se religioso nesta ordem. Profundamente mariano, era um homem de serviço e dedicado aos irmãos. Aqui não fala exatamente como é que ele, qual foi o motivo que ele recebeu a visita de Nossa Senhora do Carmo e que entrega o Santo Escapulário. Havia uma perseguição religiosa muito intensa naquela época e havia o perigo da extinção do convento, da ordem carmelita naquela região. Eles estavam correndo risco de morte mesmo. E ele, profundamente mariano, instruído pela sua mãe nessa devoção, reza, faz jejuns, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E, numa certa noite, Nossa Senhora, vestida com o hábito do Carmelo, tendo o menino Jesus nos braços e na outra o escapulário, né? Não o escapulário como nós usamos hoje, né? Ele é um escapulário de tecido, uma vestimenta, falar a verdade, né?
praticamente uma vestimenta. E entrega para São Simão Stock e diz: com este, quem usar este escapulário, Nossa Senhora dará uma proteção especial aos que usarem com devoção. Certo? E aí fica o registro, né? A ordem carmelitana não é extinta e todos passam a usar o escapulário. Então, assim, o que você pode ver é o escapulário pequeno ou de metal. Em alguns casos, você vai ver o de pano parecendo uma almofadinha, assim. Tem padres e freis que usam o que parece uma almofada bem grande, assim, né? Mas na época o que se dizia que era praticamente como se fosse um tecido, né? Tipo um guarda-pó, não chega a ser. Eu falo guarda-pó porque me lembra um pouco os guarda-pós das professoras primárias da minha época, que enfiava na cabeça, parecia um negócio engraçado. Enfiava na cabeça, amarrava nas laterais assim, era uma batazinha engraçada, né? Para não parecer com os guarda-pó dos alunos. Mas aí tinha um bolsinho tipo canguru na frente, quase a roupa do padre, assim, sabe? Só que mais cheio de babadinho e tal, imitando, claro, né, algo mais feminino. Mas eu lembro que na minha época, as professoras da escola onde eu estudava usavam isso, colocavam pela cabeça, né? É um buraco, peça inteiriça, e aí amarrava nas laterais e na frente um bolsinho para colocar giz ou qualquer outro documento, qualquer coisa ali para poder ensinar as crianças, lápis ou caneta, etc. Então eu vejo o escapulário antigo assim, como se fosse uma roupa, né? Mas de qualquer forma, o escapulário é um sacramental, né? Como dizem, é tão importante quanto a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Há quem diga que é preciso usar as duas, né? Aí, recentemente, como eu tinha umas medalhas milagrosas, aí eu uso o escapulário, né? Mas como eu tenho a medalha milagrosa, eu coloquei no alfinetinho número 0 e coloco na roupa. Mas não tem como eu colocar aqui no meu escapulário a medalha, né? Senão é muita medalha para eu carregar no pescoço. Tá? Então, hoje é o dia de São Simão Stock, que houve uma revelação privada para ele, de Nossa Senhora do Carmo, entregando este sacramental importantíssimo. Por isso que Nossa Senhora do Carmo tem o menino Jesus num dos braços e no outro o escapulário, tá? Que está entregando, no caso, para este santo, tá? E nós sabemos que a ordem dos carmelitas, ela está se disseminando. Existem vários braços da ordem carmelita, né? Que nem Frei Gilson, irmã Ana Paula, certo? O padre Reginaldo Manzotti vem de uma ordem de carisma carmelitano também, né? Tem os tradicionais carmelitas, né? Que é a clausura, certo? Os freis carmelitas, entende? Mas nós vemos também outros braços que juntamente com Nossa Senhora do Carmo e o carisma carmelitano vem o carisma que envolve o Espírito Santo, o mover, né? A moção e tudo. Nós vemos aí, tá? É isso, né? O pitaco de hoje é relacionado a este santo, e sem contar que daqui a 2 meses, em julho, nós vamos fazer memória, 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo, tá? Bom, mas vamos finalizar por aqui. Não posso esquecer, fazer a leitura, né? Pega aqui, deixa eu pegar aqui. É a leitura do livro de dos escritos, né? De São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. É volume 2. Eu estou no sermão, deixa eu ver aqui. 5º domingo depois da Páscoa, que é relacionado à oração. É um texto longo, então eu estou dividindo em partes para não ficar muito cansativo. E sem contar que em breve a leitura
do Catecismo da Igreja Católica também vou dar uma parada, né? E aí eu posso dar uma estendida nesses escritos na homilia do São Curadars, tá? Mas por enquanto são só 2 parágrafos por gravação. Então, dando continuidade ao que iniciei no áudio de ontem, então, só relembrando, São Curadars havia dado uma introdução dizendo todos devemos rezar, né? E 3 pontos que ele vai mostrar de como rezar bem. Então, o primeiro ponto, que sem oração é impossível nos salvar. Então, vamos para este ponto. Para lhe mostrar, meus irmãos, o poder da oração e as graças que ela lhe alcança do céu, eu lhes direi que não foi senão pela oração que todos os justos tiveram a felicidade de perseverar. A oração é para a nossa alma o que a chuva é para a terra. Adube uma terra tanto quanto quiser. Se a chuva for escassa, tudo que você fizer de nada servirá. Do mesmo modo, faça boas obras, tantas quantas você quiser. Se você não rezar com frequência como deve, jamais será salvo, pois a oração abre os olhos de nossa alma, fazendo-a perceber a grandeza de sua miséria, a necessidade que ela tem de recorrer a Deus e de temer a própria fraqueza. O cristão conta em tudo somente com Deus e nada consigo próprio. Sim, meus irmãos, foi pela oração que todos os justos perseveraram. Com efeito, quem levou todos os santos a fazer tão grandes sacrifícios, como abandonar todos os bens, seus pais, todo o conforto, para ir passar o resto de suas vidas nas florestas para ali chorar seus pecados, foi a oração, meus irmãos, que inflamava seus corações do pensamento de Deus, do desejo de agradá-lo e de viver unicamente para Ele. Vejam Madalena, qual foi sua ocupação após a conversão? Não foi oração? Vejam São Pedro, vejam São Luís, rei da França, que em sua viagem, em vez de passar a noite em seu leito, passava na igreja onde rezava, pedindo ao bom Deus o dom precioso de perseverar em sua graça. Mas, sem ir tão longe, meus irmãos, não somos capazes de perceber que sempre que negligenciamos nossas orações, perdemos o gosto pelas coisas do céu e não pensamos mais senão nas da terra. E quando retomamos a oração, sentimos renascer em nós o desejo pelas coisas do céu. Sim, meus irmãos, se tivermos a felicidade de estar na graça de Deus ou recorrermos à oração, ou estaremos certos de que, sem ela, não perseveraremos muito tempo no caminho do céu. Em segundo lugar, devemos dizer, meus irmãos, que todos os pecadores, sem o milagre extraordinário, que acontece muito raramente, devem sua conversão unicamente à oração. Vejam Santa Mônica, o que ela faz para pedir a conversão de seu filho? Ora, está aos pés de seu crucifixo, rezando e chorando, ora entre pessoas sábias para pedir-lhes o socorro de suas orações. Vejam o próprio Santo Agostinho quando quis seriamente se converter. Vejam-no num jardim entregue à oração e às lágrimas a fim de tocar o coração de Deus e mudar o seu. Sim, meus irmãos, porquanto somos pecadores, se recorrêssemos à oração e rezássemos como deveríamos, estaríamos certos de que o bom Deus nos perdoaria. Ai, meus irmãos, não nos cause admiração que o demônio faça tudo o que pode para nos distrair de nossas orações e nos levar a fazê-las mal. É que ele compreende bem melhor do que nós quão pavorosa é a oração para o inferno e que é impossível para o bom Deus nos recusar o que lhe pedimos pela oração. Quantos pecadores deixariam o pecado se tivessem a felicidade de recorrer à oração? Muito bem, muito bem, muito bem. Bem, para você que não sabe como começar a rezar, vou hoje fazer, aproveitando, né, o gancho, para aquele que não conhece nada, quer dizer, sabe só uma Ave Maria e um Pai Nosso, por exemplo, aprendeu na catequese, ou Malemar, né, aprendeu na catequese. Então eu vou indicar aqui. Esse aqui você pode carregar na bolsa. Então, aqui terminou a leitura do Santo Curadars. Amanhã eu vou ler outra parte, tá? Da homilia. Eu comprei de curiosa um livrito, Manual do Cristão, Orações Diárias, da Paulus. Ele é de bolso, carrega na bolsa, tá? Tem várias orações aqui básicas, inclusive os mistérios do Santo Terço, do Santo Rosário. Tem cantos também.
tá? Tem via sacra aqui também, ajuda bastante. Isso aqui. Então, na hora do desespero, você carrega um devocional na bolsa. Às vezes a gente critica tanto os evangélicos que carregam a Bíblia, né? Mas todo cristão católico deveria ter um livreto desse. Existe um pela Canção Nova, que na capa tem o Monsenhor Jonas. Eu também tenho ele. É a mesma coisa. Carrega na bolsa, tem todas as orações necessárias que um bom católico, filhinho de Deus, deveria saber. Tá? Outro livro, só que aí esse eu quis, porque eu achei muito bonitinho. É um gordinho. Era para ser de bolso, né? Mas ele é um pouco gordinho, tá? É o livro de orações da editora Ave Maria. Olha, esse aqui você encontra até no sebo. Eu já vi no sebo, só que eu não trouxe para mim porque eu já tenho, mas eu já cheguei a ver um que não foi usado. Aí você vai me perguntar assim, como é que você sabe que não está usado? Porque a lateral dele, a parte que você abre, não estava amarela. A minha já está amarela. E eu comprei tem 6 anos para trás. Ele tem adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele tem muito mais orações. Tem, acho que, 3 tipos de via sacra. Por exemplo, no período de tempo comum você reza o Salve Rainha. Aí no período do Advento é outro, saudações marianas. Sabe? Então, tem uma pequena liturgia das horas ali dentro também. Eu super indico. Então não precisa se preocupar. De repente você vai no sebo, dá uma olhadinha na parte religiosa, lá meio junto com os espíritas, com umas revelação. Tá tudo assim, esotérico, e você encontra. Não tem erro. Ele é um livrinho de capa, aparentemente de couro sintético, pequeno, tá? Não dá nem um palmo de altura, ele é de bolso. Livro de orações, editora Ave Maria. Abre lá e você vai ver tudo. Tendo a via sacra e orações de Nossa Senhora, pode ter certeza que é católico. Como é que você identifica, por exemplo, uma Bíblia evangélica ou uma Bíblia católica de uma evangélica? Primeira coisa, você tinha que conhecer as editoras católicas, tá? Por exemplo, quais são as Bíblias que já foram reproduzidas por várias editoras católicas? Da Vozes, Loyola, CNBB, né? Capa lá do Pai das Misericórdias, editora Ave Maria, Paulus, tá? Por que eu falo da Vozes? Porque às vezes você encontra umas bíblias que não é bem de bolso, ele é uma bíblia distante, não é distante, de longe, não, é de estante, de livros, né? Ele é grande. E essas traduções da Vozes, ela não é ruim, principalmente da década de 80 até 90. Tá? Você pode ter para sua casa. Eu tenho uma, inclusive, eu salvei de um sebo. Ele tem, o que me chamou a atenção? As ilustrações de Gustave Doré, em xilogravura. Qualquer coisa você procura no Google quem que é o Gustave Doré, tá? Mas me chamou a atenção esse tipo de ilustração e fui olhar a tradução, não é ruim. É porque às vezes a pessoa não gosta da Vozes, porque é quem publica os livros do Leonardo Boff, né? Mas aí uma coisa, outra coisa. Tá? E o futuro a Deus pertence, né? Rezemos pela conversão, certo? Então, para quem está começando, eu não tenho referencial. Então, não se preocupa. Tem pela Paulus, tem pela editora Ave Maria, tem pela editora Canção Nova. Sempre tem um livrinho de oração. Básico, tá? Mas qualquer coisa tem também um da editora Santuário, que é lá de Aparecida. Orações selecionadas de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o pai dos redentoristas, né? Também ajuda muito, tá? Tá beleza? Então não vai ser por falta de oração. Coisas que podem acontecer por falta de oração. Preguiça. Fazer o quê, né? Aí você acha que tá tudo bem, deixa de rezar. Isso é a pior armadilha que pode acontecer, tá? Não recomendo. Acordou, não importa a hora que você acordou. Acordou de madrugada, acordou na hora certa, acordou depois, faz as orações da manhã. Puder ir fazendo orações durante o dia, ejaculatórias, uma parte do terço da misericórdia, Jesus, eu confio em vós. Só isso também já ajuda, né? Independente se vai ter indulgência ou não, vai fazendo. Você precisa estar conectado, com Jesus, tá? Com Nossa Senhora, tá? Sempre em oração. Oferta essa oração
Ai, mas eu não consigo rezar, deu dor de cabeça, tá com TPM, tá com dor. Quem que não tem dor? Mas é assim, se não tiver dor, você não tá vivo. Oferta a dor como oração. Pronto. Oferta. Para os que sofrem, eu tô sofrendo. Então, entrega para quem sofre também. Sofre junto com Jesus, tá? Faz a experiência. Não é porque eu falei. Antes de dormir também é importante rezar. Agradecer o dia, exame de consciência, um momentinho ali, uns minutinhos, né? Tá? Beleza? Tá. Então, acho que todo mundo entendeu, né? Eu já vou aproveitar, já que estamos nesse ensejo, vamos fazer a leitura dos parágrafos do Catecismo da Igreja Católica para eu dar uma finalizada aqui, né? Falta pouquinho. Tem duas, 3 páginas aqui. Parágrafos 728 a 729 do Catecismo da Igreja Católica, que a gente está agora falando sobre o Espírito Santo no momento do Pentecostes, tá? Lembrando que a festa de Pentecostes existe na festa judaica, dos judeus. Mas com Jesus Cristo, tanto a Páscoa dos judeus quanto o Pentecostes dos judeus, ele tem um novo significado. Tá certo? Então você vai ouvir a Páscoa dos judeus, isso você já sabe, mas o que talvez você não saiba é que existe o Pentecostes dos judeus. Que acho que é relacionado às colheitas, que as pessoas iriam peregrinar, por isso que lá em Atos dos Apóstolos, quando acontece a efusão do Espírito Santo no cenáculo da casa de Marcos, da família Marcos, todos que estavam ali com medo, com a presença de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, estava lá junto com os apóstolos, discípulos, parentes, todo mundo, estava todo mundo escondido lá, e ocorre uma efusão do Espírito Santo, e aí todos eles começam a falar em línguas diversas, e quem estava de fora começa a entender em sua língua pátria. Então, havia judeus que estavam vindo para a festa de Pentecostes naquele momento, e de repente eles veem que um vento forte soprou num lugar, que abriu as janelas, aí saiu Pedro falando e todo mundo estava entendendo. Gente da Pérsia, que veio lá de outras regiões do Oriente Médio, vindos do Mediterrâneo, judeus, mas que estavam entendendo em latim, entendendo na língua lá da Pérsia, vamos supor, né, da Ásia Menor e não sei o quê. Eu falei, mas que estranho, o que está acontecendo? Eles estão falando na língua nativa, mas nós estamos entendendo o que eles estão falando. Esse foi o primeiro momento sobrenatural da coisa, né? E aí Pedro, que até então estava acovardado, passa a ter a fortaleza, né, de liderar a igreja que Cristo havia fundado, né? E dito, Pedro, tu é a pedra aqui, né? Certo? Isso é muito importante aqui para dar continuidade aqui na Terra. Só falar, né? Porque às vezes as pessoas não saibam que Pentecostes não é dos católicos ou dos cristãos. Ele já é uma festa judaica. Talvez relacionado com colheita e tudo. Só que nós temos a festa de Pentecostes como momento da efusão do Espírito Santo, que é esse gás, né? Turbinar, né? Dá esse turbinamento no Espírito Santo. Que não tá certo, né? Mas enfim, você entendeu. Muito bem. Vamos para os parágrafos, então. Jesus não revela plenamente o Espírito Santo, enquanto ele mesmo não é glorificado por sua morte e ressurreição. Contudo, sugere-o pouco a pouco, mesmo em seus ensinamentos, às multidões, quando revela que sua carne será alimento para a vida do mundo. Sugere-o também a Nicodemos, a samaritana e aos que participam da festa dos tabernáculos. A seus discípulos, fala dele abertamente a propósito da oração e do testemunho que deverão dar. É somente quando chega a hora em que vai ser glorificado que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois sua morte e ressurreição serão cumprimento da promessa feita aos apóstolos. O Espírito de verdade, o Paráclito, será dado pelo Pai e pedido de Jesus. Ele será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará
de junto do Pai, pois ele procede do Pai. O Espírito Santo virá, nós o conheceremos. Ele estará conosco para sempre. Ele permanecerá conosco. Ele nos ensinará tudo e nos lembrará de tudo o que Cristo nos disse, e dele dará testemunho. Conduzir-nos à verdade inteira e glorificará a Cristo. Quanto ao mundo, confundi-lo-á em matéria de pecado, de justiça e de julgamento. Eu vou ter que ler o parágrafo 730, porque do 731 em diante já é um subcapítulo, tá? Finalmente chega a hora de Jesus. Jesus entrega seu espírito nas mãos do Pai, no momento em que, por sua morte, é vencedor da morte, de maneira que, ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, dá imediatamente o Espírito Santo soprando sobre seus discípulos. A partir desta hora, a missão do Cristo e do Espírito passa a ser a missão da Igreja. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20, versículo 21. Gente, desculpa eu estar meio travada aqui na leitura, é que eu preciso trocar o óculos. Aí o que acontece? Aí eu não consigo enxergar que tem uma vírgula, que é um ponto, aí quando eu vejo eu já falei, né? Paciência. Por enquanto é o que temos. Muito bem. A primeira leitura de hoje, desta terça-feira, Atos dos Apóstolos 16, versículo 22 a 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros discípulos os escutavam, e de repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para se matar. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvo tu e todos de sua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 137 ou 138, com o refrão: "Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais." Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Evangelho de hoje, João 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado." Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse dia 14 de maio, sexto domingo da Páscoa. João 14, versículos de 15 a 21, em que Jesus fala:
Vou enviar o defensor, né? Então, essa semana há um preparatório, assim, uma introdução. Jesus vai fazer sua ascensão. Ele vai subir aos céus. Domingo que vem já é a ascensão. Não, domingo que vem não. Domingo que vem é a ascensão do Senhor, né? É isso? É isso. Nossa, mas já? Deixa eu ver aqui. É a ascensão do Senhor. Então, ele está fazendo um introito aqui, uma preparação. E diz: eu vou subir, mas eu vou mandar o Espírito Santo do meu Pai, que vai revelar toda a verdade. Tá certo? Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra e deixo-vos nesta terça-feira, né? Pensando e meditando na liturgia de hoje. Que beleza, né? Um abraço a todos, fiquem em paz na paz de Cristo.